do Rio de Janeiro. Eu gostaria de contar como eu conheci a cultura racional. Eu conheci no ano de 1974, numa livraria no centro do Rio de Janeiro, chamada Casa do Livro, na Rua da Quitanda, no centro do Rio. Eu tinha 14 anos, estava com uma amiga e estava na banca de ficção científica, folheando alguns livros e tal, e já tinha lido Eram os Deuses Astronautas, e eu estava assim, muito ligada em ufologia. E de repente entrou um homem na livraria, um homem bonito, de terno e gravata, branco, cabelos lisos, castanhos claros, e uma pasta 007. E ele veio na minha direção. Ele entrou na livraria e foi direto na banca que eu estava. E parou na minha frente e disse, olhando bem dentro dos meus olhos: "Você está procurando um livro sobre a origem da humanidade?" Eu disse: "Sim, estou." Aí ele abriu a pasta dele na minha frente, estava cheia de prospectos e livro, Universo em Desencanto. E ele abriu um livro naquela página que tem o mapa das 7 partes e começou a me falar das 7 partes e do fluido elétrico e magnético. E eu fiquei escutando, interessada, sem entender bem o que era fluido elétrico e magnético, mas interessada. E ele me deu um prospecto e mostrou na bancada que eu estava que tinha os 21 livros, numa prateleira bem embaixo. Então ele disse: "Você adquire o primeiro e depois vai lendo os outros." Aí eu disse: "Tá bem." Peguei o prospecto e eu falei assim com ele: "Eu estou com uma amiga que ela está passando mal." Aí ele disse assim: "Ali no mezanino tem um toalete." E quando eu virei o rosto para falar com a minha amiga, que tinha um toalete no mezanino, e virei o rosto novamente para ele, ele tinha desaparecido. Mas assim, foi tão rápido, não teria dado tempo dele chegar até a porta da livraria, porque a livraria era grande. E eu fiquei assim, né, meio triste de não ter falado mais com ele, mas ele deixou o prospecto comigo. E na minha cabeça, quando ele estava falando comigo, vinha assim: deve ser o autor do livro, porque pela aparência dele, que ele estava muito bem vestido e com a pasta cheia de prospectos, veio na minha cabeça que seria o autor do livro. Aí, bom, isso foi em 1974. Eu não comprei o livro, não tinha dinheiro na época. Voltei para casa e em 1975, aí sim, chegou um amigo na nossa casa, dizendo para mim, para minha família toda, falando do Universo Desencanto, que ele tinha conhecido esse livro e explicando o que era muito bom. E eu me lembrei do prospecto que eu havia ganho e fui lá no meu quarto e apanhei. Eu falei assim: "É desse livro aqui?" Aí ele disse: "É." Aí eu quis ler, né? Ele deixou lá em casa para minha família começar a ler. Aí em 1975, não me lembro o mês, mas eu e minha família toda começamos a estudar a cultura racional. Então, eu dei continuidade ao estudo da cultura racional a partir de 1975 e fui conhecer mais tarde o responsável pela obra de cultura racional, o Sr. Manuel Jacinto Coelho, que já residia no Retiro Racional em Nova Iguaçu. Foi quando eu vi que o autor do livro, né, o responsável pela obra, o Sr. Manuel, era uma pessoa completamente diferente da que me divulgou na livraria. E, inclusive, eu vi que havia também relatos de outros estudantes, também parecidos com o meu, que até saiu no Jornal Racional na época, de uma pessoa de terno e gravata, com pasta 007, que se materializava e divulgava também a cultura racional. E na época que eu cheguei no Retiro, mais ou menos final de 1977, eu perguntei aos estudantes se tinha uma pessoa com aquele aspecto e se fazia esse trabalho de divulgação em livrarias. E me informaram que não, que a divulgação era feita só pelos estudantes em caravanas. Então eu senti que aquela pessoa que falou comigo era um ser extraterreno materializado para divulgar a cultura racional
como eles fazem aí em todas as partes do mundo. E finalizando, eu gostaria de dizer o seguinte, que quem procura pela origem da humanidade, pelo conhecimento de si mesmo, a natureza dá um jeito de colocar a cultura racional, o livro Universo em Desencanto, na mão daquela pessoa. Independente de onde ela estiver, de que idade tenha, se você procura pelo conhecimento de si mesmo, pela origem da humanidade, você vai encontrar a cultura racional e o livro Universo em Desencanto, como eu encontrei. Salve!